Olá, queridos alunos, aqui é o professor Anderson. Chegamos ao nosso 6º vídeo do módulo Fé e Conhecimento de Deus. No vídeo anterior, a gente viu Deus que se revela. Como é que esse Deus se revela? Esse Deus se revela de duas formas: na sua revelação geral e na revelação especial. E é isso que nós iremos ver nesse vídeo. Primeiro, revelação geral. A revelação geral é atestada em passagens como as seguintes: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Salmo 19, versos 1 e 2. Ainda, contudo, não se deixa ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos dos céus chuvas e estações frutíferas, enchendo os vossos corações de fartura e de alegria. Atos 14, 17. Outro texto: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, 19 e 20. A criação manifesta o Criador. As coisas criadas apontam para um Criador. Quando nós olhamos, por exemplo, para a ordem do universo, quando nós olhamos para o cosmos, e a ideia de cosmos é literalmente a ideia de ordem, quando nós olhamos para o cosmos e percebemos que tudo está em ordem, literalmente essa é a ideia de cosmos, daí de onde deriva a ideia de cosmético, que serve para pôr em ordem aquilo que está fora de ordem. Cosmos é aquilo que está em ordem. Quando nós olhamos para o universo, quando nós olhamos para os planetas, quando nós olhamos para as coisas funcionando em ordem, nós percebemos que há um Criador, inteligente que pôs todas essas coisas em ordem, que colocou leis na natureza que fazem com que a natureza funcione de maneira perfeita. O sol todos os dias nascendo pela manhã, à noite, a lua chegando à noite, dia após dia, a natureza se comunica e revela a Deus sem som, sem palavra. A própria natureza, a própria criação revela que existe um Criador. A esse tipo de revelação nós chamamos de revelação geral. Essa revelação, a revelação geral, ela revela a Deus de maneira que todos os homens se tornam indesculpáveis diante de Deus, porque o que de Deus se pode conhecer foi revelado ao homem através das coisas criadas, mas essa revelação geral, ela é insuficiente para salvar o homem. Para a salvação, o homem precisa de uma outra revelação, que é o que nós chamamos de revelação especial. Da revelação especial, temos abundante prova no Velho e no Novo Testamento. Observem o texto. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi aos vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. 2 Reis, capítulo 17, verso 13. Observe outro texto. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Salmo 103, verso 7. Ninguém jamais viu a Deus. O unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 1, 18. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, nos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Hebreus
capítulo 1, versos 1 e 2. Deus se revela de maneira especial através da sua palavra, e essa palavra de Deus não é revelada a nós apenas de forma proposicional, mas ela é revelada numa pessoa, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado. O prólogo do Evangelho de João, lá nós encontramos: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, ele estava com Deus desde o princípio, todas as coisas que foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas na frente nós encontramos o texto dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus se revela de maneira especial através da sua palavra, palavra criadora, palavra sustentadora, palavra transformadora. Cristo é o Verbo de Deus encarnado, e é através da palavra de Deus, que é o próprio Cristo, que Deus se revela de maneira salvífica, de maneira especial. Deus se revelou a nós não somente de maneira geral, através da criação, mas Deus se revela à sua igreja de maneira especial, através da sua palavra, através do seu Cristo. Chegamos ao fim desse módulo de fé e conhecimento de Deus. Eu agradeço a vocês por continuarem acompanhando o módulo até o fim. Gostaria de incentivá-los a continuarem os seus estudos acerca do conhecimento de Deus. Tozer disse que a coisa mais importante ao nosso respeito é aquilo que vem à nossa mente quando nós pensamos acerca de Deus. O conhecimento de Deus é o que define tudo sobre a nossa vida. É o que define quem nós somos, como nós vivemos, o que comemos, o que bebemos, como adoramos e até mesmo como morremos. Conheçam a Deus e continuem conhecendo ao Senhor. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.